Como todos conhecem, né, eu e meu irmão chegamos aqui em janeiro de 2011. A gente morava em Pernambuco e sempre foi da bagunça, e aqui não foi diferente. A gente viveu essa vida até 2023. Em agosto de 2023, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu ainda nem pensava em estar aqui nessa igreja hoje. Eu decidi porque eu fui com uma farra, porque eu saía na sexta-feira, chegava em casa no sábado de manhã, mas como eu chegava, só Deus sabe. Muito, muito louca, e em agosto de 2023, depois de uma noitada, eu cheguei em casa e passei uma semana muito ruim mesmo, e, era uma coisa que eu era acostumado a fazer, porque naquele dia eu passei a semana inteira passando muito mal, e aí eu cheguei para mim mesmo e falei, essa não é a vida que eu quero para mim. E depois desse dia, eu parei e sosseguei mesmo. Tive vários convites. Em outubro de 2023, eu recebi um convite de uma amiga minha para ir num culto do lar. Que culto do lar, o quê? Aquele preconceito que a gente tem, né, quando não conhece a palavra. E aí, ela tanto insistiu, eu disse, tá bom, eu vou. Eu fui, isso foi no final de outubro de 2023, e eu saí de lá com uma visão diferente. Aquilo ali foi o que me despertou. Logo em seguida, em novembro de 2023, eu nem conhecia a Juliana, e o Wagner me mandou uma mensagem e falou, a gente está chamando a gente para ir na igreja, vai ter um evento lá, que é aniversário da igreja e da pastora. Eu falei, por que não ir? Chegando aqui, eu fui muito bem recebida por todos, e foi diferente. E no outro final de semana, a Ju convidou novamente. E eu falei, vamos sim. E o que eu sempre falo, a constância leva a prioridade de tudo na nossa vida. Se eu tivesse vindo só num simples evento da igreja e tivesse parado, eu não estaria aqui hoje. E aí, em janeiro de 2024, a gente tinha 2 meses na igreja e veio o primeiro batismo que a gente presenciou, né, eu e meu irmão. E naquele momento, de verdade, eu não me senti tocada em me batizar. E no último batismo que a gente teve, eu entendi o porquê. Eu estava preparado, mas meu irmão não. Eu não poderia dar um passo sem ele. A gente sempre fez tudo junto. Então eu não poderia dar um passo sem ele estar comigo. E como alguns aqui viram, né? A gente se batizou em janeiro do ano atual. E foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi até hoje. Estar com ele, porque a gente sempre foi parceiro em tudo na nossa vida. Tudo que a gente quer fazer, a gente faz junto. E teve uma fase da nossa vida que o álcool estava nos afastando disso. Tinha briga na nossa casa, muita confusão por conta do álcool. Eu sempre fui muito mais tranquila, eu sempre bebi, mas tem uma amiga aqui minha que está presente. Eu sempre bebi muito, mas eu sempre ficava sã e cuidava de todos à minha volta. Era assim, não foi a amiga dela? Era desse jeito? Era. Conheci ela bebendo. Conheci ela bebendo, sim. Mesmo que eu imaginei de dela. Nem eu já falei pra ele. Eu falei, nossa, lá com vocês, sabe assim? Nossa, muito obrigada. Ela falou pra mim que ela ia mudar. Quando ela falou que ela tinha passado mal, que ela bebeu dessa farra, ela falou pra mim. Você vai ver, eu vou mostrar para você vai ver como eu vou parar com isso. Então você presenciou tudo isso ela presenciou. Seu nome, querido? Raimunda. Raimunda, e hoje ela está aqui emocionada, chorando pela transformação. Então vocês dois eram super parceiros, irmãos, amigos, mas o álcool transformava esse irmão meio que você tem em outro irmão. Sim, era uma pessoa que só eu conheci, e graças a Deus que só eu conheci, e que as pessoas conhecem ele, essa pessoa maravilhosa, e eu sou muito grata. E outro episódio, recentemente, né, a gente foi para Pernambuco, aniversário do meu pai estava muito bom, e eu sempre falo que a gente tem que dar amor e vida. Não adianta dar amor depois que a gente não tem uma pessoa que a gente ama. Então, se a gente tinha oportunidade, eu não estava de férias, mas eu tive a oportunidade de ir lá, ele arrumou uma férias e a gente foi lá. E nesse mês, eu passei um mês lá e eu sentia muito
sinto falta da igreja. Quando dava 18h30 do sábado, eu ficava, nossa, eu vou estar na igreja nessa hora. Eu ficava agoniado. E nesse tempo eu estava um mês sem estar na casa do Senhor, sem estar na presença. Uma amiga minha me convidou para ir na igreja. Aí eu falei, não. Porque essas igrejas, eu sempre falo, essa igreja aqui é diferente. Quando eu cheguei lá, o pastor falando, eu achei raso comparado ao que a gente tem aqui. E outra coisa que me surpreendeu, que é uma coisa que eu nunca vi aqui, você está com uma maquininha de cartão de crédito, cobrando dízimo das pessoas, ou cobrando um valor. A igreja, tão grande, tão imensa, não tem uma conta Pix. Você tem que fazer um Pix e mandar um comprovante com um WhatsApp. Sem CNPJ. E eu falei assim, o que é isso? Isso é a igreja? Não, a igreja. E eu falei para minha amiga, isso aqui para mim não é igreja. Isso aqui é um ponto de lucrar dinheiro, ao meu ver. Porque em momento nenhum eu senti o amor que eu sinto aqui. Em momento nenhum até o pastor para te fazer uma oração, que ele chamou uma pessoa para fazer uma oração, eu achei uma oração rasa, fazendo porque ele estava fazendo. Coisa que a gente não vê aqui, porque a gente tem a nossa pastora abençoada pelo Espírito Santo, que, assim, eu não tenho muitas trocas com ela, porque eu sou muito tímida, né? Eu sou muito na minha. Poucas as vezes que eu sentei com ela, assim, pra gente conversar, mas poucas vezes mesmo, mas sempre foi muito agradável, muito bom estar com ela. E ela é nova, mas ela já foi até na minha casa. E pessoa incrível que você é. Eu que tenho prazer de conversar contigo. Parece que eu te conheço uma vida inteira. A gente tem a mesma impressão. E para finalizar a estadia, né? Como eu falei, a gente comemorou o aniversário do nosso irmão, do meu pai, e a gente reuniu a nossa família no sítio do nosso pai. E antes de qualquer coisa, a gente uniu todos para fazer uma oração. Nossa família, para quem não sabe, eles são todos católicos. Todos católicos, e a gente veio de berço católico mesmo. A gente fez todos os matrimônios da igreja, só não casei, né? Mas de resto. E aí, esse é um dos momentos mais marcantes para mim, para o meu irmão. Esse é nosso pai, é o meu irmão abençoando meu pai. E antes da gente viajar, a pastora nos deu um óleo ungido, fez uma oração, e a gente fez uma oração com o nosso pai. E para mim é uma imagem que eu vou levar para a minha vida inteira, porque eu nunca imaginava ver meu irmão desse jeito. Eu só lembrei que a família da minha mãe, quando aceitou Jesus, eles voltaram para Limeira. A história é muito semelhante, né? Eles voltaram para Limeira convertidos, só para poder ir nas festividades e nas coisas que eram muito queridos. E eles foram de porta em porta pregando o evangelho. E toda a família, não naquele momento, mas logo em seguida se converteram, deixando a idolatria, o espiritismo. E todos foram cheios do Espírito Santo, inclusive meu avô, que foi o que fez o batismo de toda a família. Quem sabe um dia vocês voltam, já consagrados, e vão batizar as águas da família. Porque eles são muito feros, eles são sobrenaturais. E eu tenho o prazer de agradecer a Juliana pelos convites que ela fez. Oi? Você também vai dar, Wagner? Não estava na lista. Vem, Wagner.